Olá, hoje o Jornal do Meio-Dia dá prosseguimento às entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. Hoje recebemos Mércia Falsini, candidata a deputada federal. Mércia, muito obrigado pela presença. Primeiramente, quem é Mércia Falsini? Obrigada pela presença, pela oportunidade. Mércia Falsini é uma educadora que faz 30 anos, né, de profissão, uma carreira sólida, e nessa carreira eu executei muitas funções, desde professora de educação infantil, e nos últimos 10 anos, eu tenho prestado consultoria para as secretarias da educação por diversos municípios. Eu já atendi mais de 100 municípios pelo país. A educação sempre foi Sim, a base. A educação acho que acabou se tornando um projeto de vida mesmo, né? É ela que me motivou a tudo que eu realizei, né? Mesmo na função profissional, a escritora, a palestrante, ela sempre foi motivada pela educação. E agora você está entrando num ambiente diferente. Muito diferente. Como foi como surgiu essa possibilidade de você ser candidata e como está sendo essa escolha, essa disputa, essa aventura de ser candidata? Assim, eu penso, a política ela sempre morou dentro de mim, né? Como até a escolha da educação, ela advém desse meu desejo de transformar uma realidade, uma situação, uma pessoa, né? Então eu vejo a política nesse sentido, né? A política é a arte de transformação de um espaço, de um ser humano, de uma situação. Então ela sempre esteve dentro de mim, mas eu manifestava de formas diferentes, né? Por conta desses últimos 10 anos em que eu venho trabalhando nos municípios e conhecendo as realidades, é que eu fui plantando esse desejo de me aproximar da política partidária. Porque na educação pública a gente tem dois desafios, né? O desafio técnico, que é realizado pelos profissionais da educação, e aí eu quase sempre encontrei nesses municípios todos pessoas com muita boa vontade de fazer. E o desafio político, né? E esse é um desafio muito difícil e que interfere no técnico e muitas vezes atrapalha. Então, por conta dessa leitura que eu fiz, eu entendi, eu preciso me aproximar da política partidária, da política pública, para influenciar e dar conta de decisões que facilitem esse desafio técnico. Então esse foi o maior motivo da minha escolha, né? Hoje, aos 51 anos de idade, já com a vida assim tranquila, né? Os meus filhos estão crescidos, eu estou numa situação confortável, mas aí eu me motivei a fazer um final da carreira deixando uma marca nesse espaço da política pública. E sendo eleita, primeiro, como está sendo esse contato com a população, não só de Salto, mas com certeza de toda a região, e sendo eleita, quais são as principais bandeiras, além da educação, que obviamente é sua base? Sim. Bom, a experiência tem sido muito bacana, né? Eu venho trabalhando desde janeiro, em função de fazer parte de um movimento, né, que é o Movimento Renova Brasil, porque assim, quando eu senti dentro de mim esse desejo por me aproximar da política partidária, de um cargo eletivo, eu me questionei muito antes, né? Será que eu tenho esse perfil? Será que eu posso dar conta disso? E aí foi o momento que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz o Movimento Renova Brasil. E aí eles estavam fazendo um processo seletivo. E eu me coloquei assim, bom, se eu passar nesse processo seletivo, é porque eu tenho perfil para isso. Um teste. Eu fiz um teste. Uma prova. Né? Porque a gente tem que se preparar para aquilo que a gente quer fazer, né? E eu queria saber se eu tinha essa aptidão, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, você se prepara, né?
Por que o político não? Então eu queria essa preparação, eu queria saber se eu tinha esse perfil. E aí foram 3 meses de processo seletivo e eu fui aprovada. Então aqui, a resposta, né, que eu queria veio, vai, segue em frente, você pode, né? Você tem esse perfil, você vai se preparar. E a formação toda de janeiro a julho no Renova Brasil me deixou muito segura, muito preparada para aquilo que eu estou vivendo hoje, né? Então, assim, é desafiante, não é fácil, tenho encontrado muitos desafios, né? No partido, na sociedade, nas pessoas, na cultura, de como as pessoas enxergam a política, muita resistência também. O brasileiro está machucado, né? E com razão, afinal de contas, né? A gente tem uma decepção atrás da outra com relação à política. Então, um brasileiro machucado, sofrido, tem encontrado isso. Mas, por um outro lado, eu também tenho encontrado a esperança, né? Das caras novas, do momento da renovação, do momento da mulher, né? Do momento de mudar esse cenário e transformar para ver se a gente avança um pouco. E esse processo vai muito de encontro por você não ter esse lado político. Essa diferença você tem constatado, a população tem ressaltado esse processo? Muita, impressionante. Não, na rua, muito. Quando eu vou falar de política, a primeira pergunta, você já foi política? Não, é a primeira vez, então eu vou ouvir. Essa é uma fala que eu tenho escutado constantemente. E também tenho recebido muito apoio por essa questão, por ser uma pessoa nova de renovação. As pessoas me procuram pela internet, eu quero conhecer mais, me manda sua proposta, você é cara nova. Eu já disse lá em casa, nós vamos votar só em pessoas novas, então isso tem aberto, sim, muito espaço. E o fato de ser mulher, isso você tem encontrado dificuldade? Ainda existe essa resistência? Não, é incrível, né? Assim, eu tenho a impressão que a última eleição ainda existia. E, de repente, nessa eleição eu tenho sentido o contrário, né? Eu acho que essa coisa da mulher ser cuidadora, né, na casa, as pessoas começaram a perceber que isso pode, sim, ser muito interessante na política. Aliás, tem pesquisas de países que quando a maioria dos governantes é mulher, tem menos corrupção. Então, a gente já tem esses dados. Já tem esse parâmetro. Da maioria, né? Para a gente não cair naquela, mas aqui já teve mulher e não deu certo. A maioria dos governantes. Então, isso é um dado muito importante. Hoje, no Congresso Nacional, 10% é mulher. E quando você vai pesquisar quem são essas mulheres, são esposa de um político que não pode mais ser candidato, filha de um político que já se aposentou. Então, é uma representação feminina, mas ainda não existe uma ligada a um homem, né, político de carreira. Então, hoje é o momento da gente olhar para a mulher, renovação, né, e que leve para o Congresso esse espírito, esse talento da mulher cuidar, zelar. A maioria das mulheres hoje, elas são responsáveis pelo orçamento da casa, né? Então ela sabe dividir, ela sabe o que pode comprar, o que não pode comprar. Então é importante essa competência nesse mundo hoje, na situação em que a gente vive. E falando na situação que a gente vive, com a análise que você faz hoje da política brasileira? Então, você sabe que eu sou otimista nessa visão, né? A gente é um país de só 30 anos de democracia, então eu acho que a gente está avançando. A Lava Jato e tudo que vem acontecendo tem influenciado o brasileiro a se interessar pela política. Porque a gente, até pouco tempo atrás, se a gente sentasse tomar um chopp, comer alguma coisa, a gente ia falar de tudo menos de política. Né? Em alguns casos, nem de futebol. Né? Então, esse mito, né, a gente não fala de futebol, religião e política, ele está quebrando. E ele está quebrando por conta do que vem acontecendo. Então, eu penso assim, é um momento difícil de mudança, mas é um momento necessário na democracia do país. Sim. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente começou a dar o primeiro passo. Perfeito. E
Agora pensando no saltense. Claro. Por que Salto precisa de um deputado? Salto precisa de um deputado quando a gente podia comparar assim já as duas cidades vizinhas, né? Itu e Indaiatuba. O quanto essas duas cidades se desenvolveram. Será que é por acaso, né? E as duas cidades sempre tiveram seus representantes no Poder Legislativo Nacional? Então, eu acho que a gente começa a refletir por aí, né? E segundo, porque só o filho da casa é capaz, né, de olhar com o mesmo sentimento e carinho por aquele espaço, né? Ah, mas os outros fizeram e farão. Sim, mas o filho da casa, ele tem um olhar, né, diferenciado. Tem um conhecimento. Tem um cuidado também, né, com aquilo que é seu, com as raízes. As minhas raízes estão aqui, né? Eu nasci aqui, escolhi ficar aqui para educar os meus filhos. Então, eu tenho certeza que esse sentimento vai estar comigo no momento de decidir por uma emenda parlamentar, de decidir, né, por qual política e por que região essa política vai ser implementada. Então, Salto já é hora, né, de ter o seu deputado federal e estadual. Perfeito. Encerramos hoje mais uma entrevista com os candidatos. Mércia, muito obrigado pela participação e boa sorte nessa aventura, nessa nova etapa. Obrigada.